Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus. Cante essa verdade. Poderoso. Deixe sua boca proclamar essa Digno verdade. de louvor, digno de louvor. Aleluia. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Poderoso, digno de louvor. Sim, Ele é digno de louvor. Todos juntos. Tu és santo. Obrigado, obrigado, obrigado. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Sim, Ele é digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno, digno, digno de louvor, digno de louvor. Ele é digno, digno, digno de louvor, digno de louvor. Declare isso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Ele é digno, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor, é o Senhor Deus poderoso. Ele é digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Aleluia. Pai, nós te damos graças e te louvamos nessa noite. Seja o nome de Jesus exaltado nessa noite. Seja Jesus enaltecido, engrandecido, adorado. Espírito Santo, você veio para glorificar Jesus. Ou seja, você veio para exibir a glória de Cristo. Estamos desejosos nessa noite, como corpo de Cristo, para que você exiba a glória de Cristo no nosso meio. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus tem, tudo que Jesus pode. Há um povo desejoso aqui. Há um povo desejoso da glória de Deus. Há um povo desejoso dos dons do Espírito. Há um povo desejoso pela palavra viva e eficaz. Obrigado, Espírito Santo, por você satisfazer o nosso desejo hoje à noite, a nossa fome e a nossa sede. Quem tem fome e sede, você garante, será saciado. Está aqui um povo que tem fome e sede por tua presença. Te rendemos graças, obrigado. Em nome de Jesus, aleluia. Quantos podem dar um aleluia aí para estremecer inferno? Ô glória, pode sentar, grupo louvor, obrigado, maravilha. Daqui a pouco a gente vai precisar, tá bom? Então eu creio que você está pronto para ouvir a palavra. Você veio para isso, né? Para tantas outras coisas que envolvem um culto a Deus. Amém? Aleluia. Eu creio que a razão de você estar aqui é uma razão correta, é uma razão fundamentada na palavra, e esse fundamento está no meu coração. O fato de você ter saído de casa e vir até aqui tem uma razão. Tudo deve ter uma razão de ser, não é? Tem um fundamento,
que move as nossas ações, move o nosso procedimento, né? Move o nosso investimento. Aleluia! Uma razão, um fundamento. Aleluia! E eu creio que para estarmos aqui é porque existe uma razão bem conhecida nossa. Amém? Aleluia! E essa razão precisa estar fundamentada naquilo que Deus estabeleceu. Amém? Aleluia! O nosso fundamento é o que Deus estabeleceu como fundamento. Aleluia! Amém? O fundamento é Cristo. Aí nós edificamos sobre esse fundamento. Amém? Paulo falou sobre isso. Aleluia! Temos o fundamento é Cristo. O fundamento é o que Cristo fala. O fundamento é o que a Bíblia diz. E a Bíblia nos instrui a diversas áreas da nossa vida. Aleluia! É o fundamento. A palavra de Deus é o fundamento. A instrução que Deus tem para nós é o nosso fundamento. É a nossa razão. A nossa razão de ser, a nossa razão de ter, a nossa razão de fazer. Aleluia! E precisamos, como crentes, filhos de Deus, corpo de Cristo, estar bem conscientes da razão, amém, que nos faz ser, ter e fazer. É muito importante a gente compreender a razão, o fundamento. Aleluia! E mais importante ainda, é nós edificarmos a nossa vida no fundamento correto, na razão correta. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Olha aí de novo, 13, Galo da Borborema, novamente. 1 Pedro capítulo 3, versículo 13. Nós vamos percorrer muitos versículos essa noite. E quando o pregador anuncia isso, eu creio que você não fica desanimado. Porque o nosso fundamento é a palavra. Eu não acredito que tem crente aqui que quando diz, rapaz, citou o versículo demais, o culto não foi muito bom. Como é? Porque citou a palavra, porque fez abrir a Bíblia para se fundamentar no que está escrito. Isso deve ser bom para nós. Isso deve ser segurança para nós. Amém? Aquilo que vamos pregar e ensinar baseado na palavra de Deus. Isso é segurança para você. E o nosso ministério, Verbo da Vida, tem se esforçado para isso. Nós recebemos instruções para pregar a palavra. Eu me lembro que alguém chegava para o pastor Bud e dizia, pastor Bud, eu fui chamado para pregar em tal igreja, qual é o conselho que você me dá? Ele só dava um único conselho, pregue a palavra. Somente. Esse é o conselho que eu dou se você for chamado para ministrar em algum lugar. Qual é o conselho? Amém? Eu já pego aqui coletivamente. Pregue a palavra. Não inventa, não leva achômetro. Pregue a palavra. Pregue o que a palavra diz. Então aqui no versículo 13 tem algo importante para nós, como em toda a Bíblia, não é? Diz assim, ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça. Amém? Ele está dizendo, ele está fazendo uma pergunta, se você for zeloso do que é bom. Amém? Quem é que há de maltratar você? A resposta da gente é dizer, ninguém. Amém? Se eu sou zeloso do que é bom, então ninguém vai me maltratar. Mas, todavia, no entanto, se venhais a sofrer por causa da justiça, tem uma causa. A gente pode sofrer por diversas coisas, por diversas causas. Pode haver sofrimentos por diversas causas. Causa que nós provocamos, pode gerar um sofrimento, concorda? Decisões erradas que nós tomamos, pode gerar um sofrimento, mas ele está falando de uma causa aí. Se você está sofrendo por causa da justiça, porque você anda na justiça, porque você é justo, e o justo anda na justiça. E se andar na justiça, nós vamos ser zelosos do que é bom. Não dá para andar na justiça e ser zeloso do que é mal. Mas veja, a causa do sofrimento, ele está dizendo, é por causa da justiça. Jesus falou sobre isso também.
Você vai sofrer, vai ser perseguido por causa do meu nome. A causa é o nome dele. Precisamos saber qual é o fundamento e a causa de alguns sofrimentos que nós estamos passando. Porque, biblicamente, tem que ser a causa que Jesus falou, que a Bíblia fala. Esse é o sofrimento bíblico. Por causa da justiça, por causa do nome dele. Aleluia. Temos que observar a causa. Para não achar que todo tipo de sofrimento, a causa é Jesus, a causa, o fundamento, né, para aquele sofrimento vir, para aquela perseguição, para aquela injúria. É Ele. Precisamos saber se realmente é Ele. Eu estou sendo perseguido porque eu estou andando na verdade? A causa é porque eu estou andando na verdade, então bem-aventurado você é. Se você está sendo perseguido em algum lugar por causa da verdade que você abraçou e está vivendo, você é bem-aventurado. É bem-aventurado por causa do sofrimento? Não, é bem-aventurado porque está na verdade. Porque anda na verdade. Agora, um crente que anda na mentira, ele vai sofrer. Sofrimento vai vir. Mas não é a causa bíblica. Se tem um crente mentindo e o sofrimento vem sobre ele, ele precisa se arrepender. E arrepender-se significa mudar de direção. Eu estava andando na mentira, eu passo agora a andar na verdade. E se ele sofrer nesse caminho, bem-aventurado ele é. Aleluia. Amém. Oh glória. Mas ainda que viais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não tenha medo. Não fique alarmado por causa da perseguição, do sofrimento, porque você está andando na justiça. Fica com a Bíblia, bem-aventurado eu sou. Bem-aventurado eu sou. Não tenha medo, não fique alarmado. Antes, versículo 15, esse é o conselho: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados. Estando sempre preparados. Quem deve estar sempre preparado? Nós. Você, eu. Estando sempre preparados para responder. Meu Deus do céu. Para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Precisamos estar prontos para responder. Quando perguntarem a você, qual a razão dessa sua esperança? Qual o fundamento desse estilo de vida seu? Qual o fundamento, qual a razão de você estar vivendo pela fé? Qual a razão da sua esperança viva? Precisamos estar prontos para responder a todo aquele que pedir para nós a razão pela qual. É o que a Bíblia está dizendo, esteja pronto. Versículo 6, aí ele diz o modo que devemos fazer: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Porque se for da vontade de Deus, aí a gente não entender bem, a gente vai achar que Deus vai estar provocando o sofrimento. Porque se sofreis segundo a vontade de Deus, que sofrimento é esse segundo a vontade de Deus? Que sofrimento é esse segundo a vontade de Deus? Por causa da justiça. Esse é o sofrimento segundo a vontade de Deus, porque você está andando na justiça. Aleluia. A gente pode entender, porque esse sofrimento da vontade de Deus é Deus provocando, é Deus armando o sofrimento, né? Porque é a vontade dele, mas a gente lê o contexto. Amém? Não é uma vontade, não parte de uma vontade deliberada dele esse sofrimento. É porque você está andando na justiça. Por causa da justiça.
aí sofrimento pode vir, perseguição, oposição. Esse é um sofrimento segundo a vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Para a gente não achar que todo tipo de sofrimento é provocado pela vontade de Deus. É Deus querendo nos ensinar algo. Está bem claro aqui. Por causa da justiça. Porque estamos andando na verdade. O mundo vai nos odiar, porque estamos andando na verdade. Jesus disse: se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. E o mundo me odeia porque eu dou testemunho que as obras deles são más. Por que perseguição vai vir quando você anda na justiça? Porque você vai dar testemunho de o que o mundo faz é injusto. Aleluia. Então aqui fala de uma razão. Precisamos estar prontos para responder. Eu e você. Quando interpelarem, qual a razão dessa sua vida em Cristo? Aleluia, razão, um fundamento. Amém? E eu queria tratar essa noite sobre isso. A razão, vamos falar aqui algumas coisas. A razão de crer na palavra. Qual a razão de crer na palavra? Amém? Eu vou falar algumas delas aqui, o Espírito Santo pode tratar outros fundamentos para você, e eu torço por isso. Mas por que? Qual a razão de crer na palavra? Amém? Uma das razões, porque a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é a nossa comida, e a gente sabe a importância da comida, a importância do alimento para o nosso corpo, é questão de vida ou morte. Qual a razão de você crer na palavra de Deus? Aleluia, amém. É porque é meu alimento. Aleluia, eu preciso estar forte. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está falando de alimento, de comida. Ele fala da comida natural, que é importante para nós, questão de vida ou morte, mas ele fala do alimento espiritual, que é questão de vida ou morte para nós também. É uma razão, amém, de crer na palavra. Aleluia. Eu coloquei essa razão, tem outras, mas eu queria falar sobre ela. Amém? Quando entendemos que a palavra é nosso alimento, é a nossa base, ela passa a ter sentido para nós. A palavra de Deus é o nosso alicerce, é a nossa base, é o nosso alimento. Razão de crer na palavra, razão de crer no Evangelho. Precisamos estar prontos para responder. Abra agora, por favor, Jeremias 15, versículo 16. Não vou abrir todos os versículos, porque não vai dar tempo. Alguns eu vou citar, você anota, tá certo? Jeremias. Onde é que está Jeremias? Perdidas. Pareça Jeremias. Jeremias 15, 16. Aleluia. Diz assim: achadas as tuas palavras. Para achar é preciso procurar. Esse homem procurou a palavra e achou. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. Quem bate, vai se abrir. Busca em primeiro lugar o reino e a sua justiça. E essas coisas, comer, beber e vestir, serão acrescentadas. Mas veja o profeta dizendo: achadas as tuas palavras. Então houve uma procura. Você veio aqui procurar a palavra? O culto para você estar também, e para mim, envolve esse requisito
de procurar a palavra, porque quem procura acha. Achadas as tuas palavras, veja o que ele fez. Logo as comi. Logo, imediatamente. Isso é coisa de quem está com fome. Quando a pessoa está com fome, meu amado, o que aparecer na frente, ela come, não é? Eu sei que com relação à palavra, você não vai comer tudo que é oferecido. Mas ele está dizendo, achar das tuas palavras. As palavras de quem? Dele. É uma comida específica aí. Amém? Não é um self-service. No restaurante de Deus não tem self-service nem à la carte, é prato feito. É PF. Você recebe o prato pronto. Quem decide o prato não vai ser quem está na mesa. Quem decide o prato é o dono do estabelecimento. Se você escolher o prato feito, o prato já chega lá para você. Você não fica dizendo, não, eu quero arroz, eu quero... Não. Quem decide é o dono do restaurante, porque você decidiu pelo PF. No restaurante de Deus é a mesma coisa. Ele é o mestre cuca. Agora deixa eu te dizer uma coisa. O prato feito dele tem tudo que você precisa. Tem tudo que nós precisamos. Não dá para duvidar dos ingredientes desse prato. E aí a gente não pode estar, mas eu não queria macarrão, eu não queria arroz. Às vezes nós estamos fazendo isso com a palavra. Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Não, se é prato feito, come o que está no prato. Devemos comer o que está no prato. Eles logo comi. Agora veja o resultado disso. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado. O que provocou nele, qual foi o resultado? Diga assim, gozo e alegria no espírito, no coração. Isso deve ser para nós hoje. Quando eu me alimento da palavra, verdadeiramente, isso vai provocar algo em mim, no meu espírito, gozo e alegria. Gozo e alegria. Diga de novo, gozo e alegria. Agora dê uma risada. A alegria tem uma expressão. A expressão de alegria é riso. É riso, benção. Não tenha medo de rir, não. Isso é uma expressão de alegria. Amém? Aleluia. Uma razão de crer na palavra. Razão de uma vida de oração. Por que você tem uma vida de oração? Por causa da importância da presença, da comunhão com Deus, da presença dEle, se misturando com a presença dEle, um relacionamento pessoal com Ele. Vida de oração, qual a razão de sua vida de oração? O prazer pela presença. O prazer da presença de Deus, de se envolver, de se misturar com Ele, é uma razão. Aleluia. Hebreus 10, 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele faz um convite para a comunhão. Ele diz, olha, tenha intrepidez, não tenha medo, não tenha receio da minha presença, não tenha receio do relacionamento comigo. O caminho foi aberto, pelo vivo e novo caminho, pelo sangue de Jesus foi aberto. A gente precisa de uma razão. A razão é prazer da presença, prazer do relacionamento com Ele, necessidade da presença, necessidade de conhecê-lo pessoalmente. E não está fechado para nenhum filho de Deus, está aberto. Acheguemo-nos
com coragem, junto ao trono da graça. Isso é comunhão com Ele. Para que recebamos misericórdia e achemos graça para socorro em ocasião oportuna. Meu Deus do céu! A razão, o anelo pela presença. Abra, por favor, Salmos 16, 11. Eita glória, Salmos 16, 11. O meu desejo é que você saia aqui com muitas razões da palavra e algumas delas sendo reavivadas em você e em mim. Aleluia. Salmos 16, 11 diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Diga, na presença de Deus há abundância de alegria. Diga, alegria na presença. A gente também viu gozo e alegria em comer a palavra. Alegria na presença. Aleluia. Qual a razão de uma vida de louvor? Aleluia. Salmo 135, abra por favor. Salmo 135. Oh, aleluia. Diz aqui, aleluia. Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Tem uma razão de louvar a Deus. E Ele diz, louve ao Senhor. E Ele diz a razão, porque Ele é bom. Quem está procurando uma razão melhor que essa? Estamos procurando uma melhor razão que essa para louvá-lo? Quantos reconhecem aqui que Ele é bom? Verdadeiramente você reconhece que Ele é bom? Então Ele está dizendo, louve ao Senhor, porque Ele é bom. Uma razão, um fundamento. Aleluia. E quando estamos plantados em fundamentos da palavra, nós vamos ser impulsionados a reagir. A reagir. Porque se eu reconheço que Ele é bom, a reação é louvá-lo. A base é porque Ele é bom. A razão é essa. Eu não sei qual a sua razão de louvar a Deus até hoje, mas a Bíblia está dizendo que a razão de louvá-lo é porque Ele é bom. Que razão, que fundamento maravilhoso, meu amado. Aleluia. Amém? Outra é a consciência que somos sacerdotes. E sacerdote ministra a Deus. Aleluia, sacrifícios espirituais. E em Hebreus 13, 15 diz, portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Uma outra razão, você é sacerdote. Você ministra a Deus. Ele está dizendo, que tipo de sacrifício? Louvor. Louvor. Então outra coisa é ter a consciência de que você é sacerdote. Ele te fez reino e sacerdote. E Ele está com expectativa que eu e você respondamos a esses ofícios. Ele não constituiu reino e sacerdote a mim e a você para nada. Deus sempre tem uma razão. Deus sempre tem um fundamento. E no caso de sacerdote é ministrar sacrifícios. Está aqui sacrifício de louvor sempre. Não é uma vez ou outra. Não é só na igreja
É sempre em casa, na rua, no trabalho. E qual a razão de louvá-lo? Porque Ele é bom. Quando vier domingo, que tiver um momento de louvor, venha com um fundamento. Reaja, segundo o fundamento que você está plantado. Porque eu vou levantar as minhas mãos, porque eu vou louvá-lo, porque Ele é bom. Às vezes a gente está acostumado com regras, né? Com imposição. A gente queria uma coisa que nos impusesse a louvá-lo. Não, Deus não vai agir assim não. Você vai louvá-lo, e eu também, com uma consciência, porque Ele é bom. O louvor a Deus não é nada forçado, meu irmão. Deus não vai forçar você a louvá-lo. Não é genuíno. Genuíno é quando você o louva e você sabe por que está o louvando. Você tem um fundamento, porque Ele é bom. Amém? Estou colocando razões aqui. Salmo 100, 1. Celebrai com júbilo. Com o que, gente? O que é júbilo? O que é júbilo? O que é júbilo? Alegria. A gente viu a alegria em comer a palavra, o resultado que ela traz, gozo e alegria. A gente viu vida de oração, a presença, na presença dele, a abundância da alegria. A gente está vendo aqui uma vida de louvor, e ele diz: celebre com alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aleluia. E aqui ele diz: servi ao Senhor com alegria. Aí a gente levanta uma outra coisa na nossa vida. Qual a razão de servi-lo? Eu vejo aqui duas coisas: celebrar uma vida de louvor, celebre com alegria, porque a gente tem uma razão, porque Ele é bom. Porque eu sou sacerdote para oferecer sacrifício de louvor, baseado nesse fundamento, porque Ele é bom. Aí ele diz: celebre com alegria, o louve com alegria. Estamos fazendo isso? Na verdade? Uma pergunta só para a gente refletir, né? Estamos celebrando com alegria? Agora ele fala outra coisa: servi ao Senhor com alegria. Deixa eu te dizer, qual a razão de servi-lo? Deixa eu te dizer uma razão: é um privilégio servir a Deus. Não é um favor que a gente está fazendo a Ele. Às vezes a gente está servindo a Deus como se a gente estivesse fazendo um favor a Ele. Mas servir a Deus é privilégio, meu amado. Servir a Deus é privilégio. E Ele está dizendo: sirva com alegria. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Portanto, seja abundante, firme e abundante na obra do Senhor, porque o seu trabalho não é em vão, o seu serviço não é em vão. Razão de servir. E aqui a Bíblia está revelando: sirva com alegria, sirva com alegria, louve com alegria, coma a palavra com alegria, viva uma vida de comunhão com Deus em alegria. Oh glória! A gente só precisa dar razão e a alegria vai brotar. Se fundamentarmos as áreas da nossa vida na razão correta, a alegria brota. Outra coisa: qual a razão de andar na verdade? Abre, por favor, 3 João, lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse. 3 João, vizinho Apocalipse, né? Não, é antes de Judas. 3ª Epístola de João, versículo 1. Qual a razão de andar na verdade? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade.
Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Meu Deus do céu. Quando eu leio aqui a terceira carta de João, eu não leio como João falando para mim, eu leio como Deus falando para mim. É Deus dizendo para mim, quanta alegria eu tenho. É o nosso Pai dizendo, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Qual a razão de andar na verdade? Provocar alegria no Pai. É uma boa razão, não é? Qual a razão de eu e você permanecermos na verdade, mesmo diante de ameaças, mesmo diante de afrontas? Qual é a razão? Eu quero que o meu Pai se alegre em mim, se alegre no Filho, ao ouvir que Isaías anda na verdade. Causar alegria no Pai. Eu creio que é uma boa razão. Eu creio que é uma razão forte. E quando perguntarem, qual a razão de você andar na verdade? Aí a Bíblia diz que você tem que estar pronto para responder. Aleluia. E aqui de novo fala em alegria. Esse ingrediente de alegria está aí. Aleluia. Alegria. Quantos querem aqui? Amém? Que Deus se alegre porque você está andando na verdade. Seja sincero. Aleluia. Razão, fundamento. Uma razão. Qual a razão sua para receber revelação? Amém? Aleluia. A busca de uma palavra revelada. Tem uma razão. Aleluia. Porque a gente pode colocar diversas razões. É porque eu preciso conhecer para discutir com aqueles que são contrários. É um tipo de razão, mas não é a razão da Bíblia. Tem gente que sabe Gênesis e Apocalipse, nem nasceu de novo ainda. Mas sabe, leu só para discutir opiniões. Graças a Deus que tem alguns testemunhos. Alguns começaram assim e terminaram se convertendo. Graças a Deus. Mas a gente não pode colocar isso como 90% não. Aleluia. Palavra revelada. Qual a razão? Para andar nela. Espírito Santo, transforme o Logos em rema em mim. Transforme a palavra escrita que eu medito numa palavra revelada. Razão. Senhor, me conceda que eu transborde do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? Para que eu ande de modo digno do Senhor, agradando-te em tudo, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Tem uma razão. Aleluia. Tem uma razão, gente. E é o fundamento nosso. A razão. Amém. Sabe que Jesus em Lucas 10, 21, diz assim, naquela mesma hora Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai,
porque assim te aprouve, assim é do teu agrado. Esse texto aí fala quando os discípulos, os 70 discípulos foram enviados, receberam autoridade para expulsar demônios, eles voltaram com grande alegria. E Jesus começou a dizer: eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano vos será causado. E Jesus diz depois: não obstante, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus. Não? Aí ele estava dando uma razão para a alegria, uma razão eterna. Aí ele, nessa hora, depois que isso é revelado para eles, diz que Jesus exultou. Eu fui atrás do significado dessa palavra exultar, alegrou-se sobremaneira. Não foi uma alegriazinha, michuruca. Não foi um sorriso amarelo. Foi uma exultação. Jesus foi tomado de alegria nessa hora. Assim como os 70 foram possuídos de alegria, Jesus foi possuído de alegria por uma razão. E a razão que Jesus se fundamentou para ser possuído de alegria foi que o Pai tinha revelado essas coisas aos pequeninos. Alegria. Porque o Pai revelou algo. Uma exultação. Quando você e eu recebemos revelação do Espírito de Deus, sabe o que deve ser a nossa resposta? Exultar. Responder com alegria extrema. Uma alegria extrema. Razão. A razão de você falar palavras retas. Devemos falar palavras retas ou não? Esse é conselho para crente? Você está aqui ainda ou está muito pesada a administração, minha gente? Vai melhorar. Palavras retas. Provérbios 23, 15 e 16 diz assim: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á também o meu coração, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Aqui tem uma razão para falar coisa reta. Alegrar o íntimo de Deus. Você sabe o que é isso? Sabemos o que é isso, gente. Ele está dizendo: quando os seus lábios falarem palavras retas, essas palavras retas vai alegrar o meu íntimo. É Deus, é o Pai falando com o Filho. Isso é uma razão. E tem razão melhor do que essa para nós nos posicionarmos em falar palavras retas. Eu acho que não tem razão melhor do que essa. Alegrar, a alegria está aí também. Alegrar o íntimo dele. Salvação. A razão da salvação. Aleluia. Tem uma razão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação foi um projeto de amor. Isso é um fundamento. Ele nos salvou por amor. Foi um amor manifesto de tal maneira. Isso é uma razão, gente. E aí a gente vai valorizar a salvação. A gente vai celebrar a salvação. A gente vai se alegrar com a salvação. A gente vai se alegrar mais aqui quando alguém se decidir por Ele. A gente não vai ser mais aquela igreja apática, quando alguém entrega a vida a Cristo e ali você sabe o que aconteceu. Salvação chegou para ele, livre da ira vindoura, nascendo de novo, se tornando filho. Como não celebrar isso? Como não se alegrar nisso? Tem um fundamento. Precisamos de uma razão para reagirmos. Isaías 53:10 diz: todavia
Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua mão, da sua alma, e ficará satisfeito. O resultado do penoso trabalho, sabe quem? Está aqui. Uma parte do resultado do penoso trabalho de Jesus Cristo naquela cruz, eu e você. E tantos quantos estão se convertendo agora e durante todas as gerações, resultado do penoso trabalho. Por isso que ele diz, quando ele olhar para o resultado, ele vai ficar satisfeito. Isso nos dá uma razão para pegar o evangelho às pessoas, para ganhá-las para Cristo. Às vezes nós não estamos obedecendo o ídolo porque a gente não sabe a razão. Precisamos de uma razão, de um fundamento. Aleluia. Isaías 12, 1 a 6 diz assim: e dirás naquele dia, graças te dou ao Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolastes. Quantos estão livres aqui da ira vindoura? Em Cristo. Salvação. Salvação. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Vós com a alegria tirareis águas das fontes de salvação. Vós com alegria, nós com alegria tiraremos das fontes de salvação. Talvez você não está vivendo uma vida de alegria. Talvez você esteja bebendo de uma fonte errada. E hoje é dia, hoje é momento de se alinhar e beber da fonte certa. Das fontes de salvação. Aleluia. E restaurar a alegria na tua vida. E restaurar a alegria na tua família, no teu ministério, na tua profissão. Beber das fontes de salvação. A alegria está aí. Todas essas passagens aqui que mostramos razões, a alegria está envolvida. Não sei se você está percebendo. Alegria. Cantai ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Exulta e jubila, porque grande é o Senhor no meio de ti. Amém? Com a razão de viver em unidade. A Bíblia diz que nós devemos viver em unidade com a razão disso. O desejo dele. Que vivamos em unidade, em união. Jesus falou isso em João capítulo 17, a partir do 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Isso é Jesus falando. É uma razão para que eu e você nos esforcemos diligentemente em preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz, ou seja, promovendo relacionamentos harmoniosos entre nós. Seja agente de relacionamentos harmoniosos, para que você possa preservar a verdade, a unidade e dar resposta a Deus. A razão. Aleluia. Razão. Salmo 133, 1 a 3 diz assim: quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Bom e agradável. Que ambiente para alegria. Amém.
Quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, razão para nós nos esforçarmos em promover a unidade entre nós. É Deus dizendo: quão bom e agradável que vocês vivam em união. Tudo é para Ele, tudo se refere a Ele, nossa vida é dEle, tudo está sendo convergido para Ele, toda a nossa vida. Então, se Ele diz quão bom e agradável, congregar, a razão de congregar, tem razão, gente. Isso não foi feito aqui aleatoriamente, não foi a gente que inventou. A unção pastoral que está sobre mim não foi eu que pedi. Não foi eu que escolhi o dom. Ele escolheu porque tem um propósito. Os 5 dons ministeriais têm propósito para aperfeiçoar os santos, para que eles desempenhem bem o seu serviço. Uma razão. Congregar. Hebreus 10:25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Graças a Deus que não são de todos nem muitos, são de alguns. Então, se eu te dizer uma coisa, não seja influenciado por esses alguns. Não esteja no rol desses alguns. Isso é um conselho. Apesar de que você está livre. Como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. Então ele está nos ensinando a congregar, a se reunir no mesmo lugar, juntos. Salmo 122:1 diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque tem uma razão, eu me alegro em ir. Eu me alegro em vir para aqui. Deve haver alegria. E para haver, você tem que estar com um fundamento bem certo do que é congregar. De que congregar não é uma invenção humana, como muitos dizem por aí. É uma ideia de Deus que produz o resultado. Um resultado em nossas vidas. Esse ajuntamento do corpo de Cristo, um ajuntamento solene. Paulo diz, quando vos reunis na igreja, ele está ensinando sobre a ceia. Então a ideia dessa reunião, aleluia, tem uma razão de ser. E ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Qual a razão de ser de ter uma família da fé? Quantos sabem que nós somos a família da fé? Amém. Os filhos de Deus, uma família. Paulo diz, por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família nos céus e na terra. Nós somos uma família, digo, nós somos uma família. E Paulo se punha de joelho por essa família. Amém? Se ponha de joelho, Isaías, se ponha de joelho você por essa família. A família da fé. Aleluia. Considere seu irmão porque ele é filho de Deus. Ele é da família. Honre a seu irmão porque ele é filho de Deus. Ele é da família. A razão é ser da família. A razão é ser da família. Gálatas 6, versículo 9 e 10 diz assim: E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aleluia. É a família na fé, a nossa própria família, a sua família, a minha família na fé. Oh glória, amém. Depois você lê o Salmo 128 de 1 a 6, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e
e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aleluia. Há um resultado em andar nos caminhos, em temer ao Senhor. Tem uma razão aqui. Jeremias 31, 13 a 17 diz assim. Eu sei que está falando a respeito do povo de Israel, mas vamos ver aqui. Então a virgem se alegrará na dança. A virgem. Paulo fala. Está aqui. Paulo fala que ele se esforça para apresentar essa noiva virgem ao noivo, à igreja. Aleluia. Essa virgem se alegrará na dança. A igreja. Nós já somos a igreja, gente. Se esse texto aqui é para os judeus, mas para nós algo já aconteceu. Nós somos a noiva e nós estamos sendo preparada como noiva virgem. Aleluia, a igreja. Então a virgem se alegrará na dança, também os jovens e os velhos juntamente, e tomarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e darei alegria em lugar de tristeza. Deixa eu dizer uma coisa, você já está em Cristo. Amém? Algo já aconteceu com você. Algo vai acontecer com os judeus, mas com a gente já aconteceu. Em Cristo. Em Cristo. Ele já transformou a sua tristeza em alegria. Acabou o tempo de luto. Aleluia. Acabou. Agora é óleo de alegria. Óleo de alegria. Óleo de alegria. Agora deixa eu te dizer uma coisa aqui, que vai ser bom para alguns. Assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo. Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada acerca de seus filhos, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho do Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao seu futuro do Senhor, porque os teus filhos voltarão. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está aqui e tem um filho que se desviou, receba isso. Eles voltarão. Eles voltarão. Eles voltarão. Então se mantenha em alegria. Porque fé recebe agora. Então já se celebra agora, já se alegra agora e anda em alegria, porque já recebeu. Não deixe a situação que você está vendo te entristecer, porque você já recebeu a palavra. Eles voltarão. Agora é só celebrar. E toda vez que ouvir uma notícia que não seja aquilo que você está crendo, continua celebrando. Continua celebrando. Atos capítulo... Não, vou encerrar. Eles viviam... Atos capítulo 2, versículo 42, né, fala de que o povo da igreja primitiva, eles viviam em comunhão. Amém? Com a palavra, comunhão na oração, no partir do pão, que era a ceia,
e nas refeições. E havia alegria de participar das refeições. Havia alegria, era um estilo de vida. Aleluia, amém. Alegria, aleluia. Falei tanto em alegria, mas não estou vendo ninguém alegre. Pelo amor de Deus, não deu resultado. Não deu resultado, vou sair frustrado daqui hoje à noite. Eu não sei se você percebeu que todas as razões que nós falamos, o ingrediente e a alegria está lá. Todos os versículos que a gente leu, dando fundamento, a razão de servirmos a Deus, de louvá-lo, de viver uma vida de oração, de andar na verdade. Um só ingrediente era comum a todos: alegria. Alegria. Aleluia. E eu vou te dizer, hoje é noite de alegria. Amém? Se mover em alegria, alegria cura, alegria restaura. Eu queria chamar o grupo de louvor, alegria restaura. Aleluia, aleluia. A alegria é um antídoto para a depressão, vai livrar você de tristeza profunda. Aleluia. E é uma atitude de fé. Mas não estou com vontade ou sem vontade, a gente faz o que é certo. A gente está perdendo as coisas de Deus porque a gente está cedendo à nossa vontade e esperando que Deus faça algo. Não, a gente cede à vontade de Deus e age à altura, mesmo sem vontade própria, porque a nossa vontade ainda está sendo salva e ela precisa ser trazida para esse lugar de salvação, bebendo das fontes de salvação. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Olha para o teu irmão, dá um sorrisão aí, mostra os dentes. Mostra os dentes para o teu irmão, sorrindo. Vamos fazer raiva ao cão. Aleluia. Sorrindo. Ah, mas eu sou banguelo. Faz mais raiva ainda. Ser banguelo não impede de rir. Aleluia. Amém. Não estou com um dente aqui muito apresentável. Ri, a restauração chega. Aleluia. Uma atitude de fé. Se alegrar nele, mesmo diante de uma situação contrária, eu me alegro nele. É uma atitude de fé, meu irmão. E fé agrada a Deus. Amanhã tem um boleto para pagar. Olhei no caixa, olhei no banco. Meu Deus do céu, acho que não vou dormir hoje. Vai dormir, se alegra nele. Se alegra nele, atitude de fé. Porque você está se alegrando, mesmo tendo uma conta para pagar e não ter o suficiente no banco. Porque eu não estou confiando no banco, no bolso. Eu estou confiando nele. Eu confio nele, me alegro nele, celebro. Aleluia. Isso cria um ambiente para Deus manifestar o espetacular dele. Porque a parte simples da fé é nossa, o espetacular é de Deus. Ele só precisa de um ambiente de fé. E quem cria esse ambiente de fé somos nós. Como? Glórias a Deus por causa disso. Amém. Vamos rir junto. Ele já está rindo aí pela chave nova do carro dele. Eu pensei que você se ia alegrar com a promoção do nosso irmão.
Você tem algum motivo aí contrário à palavra de Deus, contrário ao que? Alguma situação? Fica de pé e vamos rir. Eu sei que todo mundo aqui tem desafios. Todos têm desafios aqui. O que a gente vai fazer? Se alegrar nele. E alegria tem uma expressão, que são risos. Eu sei que você está alegre, ela está rindo. Você não tem. Agora eu tive certeza. Agora eu tive certeza que ele está alegre. Por quê? Expressão. Deixa eu olhar aqui. Tem gente que ri a prazo, tem gente que ri à vista. A prazo vai pegando até. Só estou te estimulando a se posicionar em fé essa noite. Amém? Porque Deus quer fazer acontecer. Deus quer te livrar de doença. E é simples assim. Porque o fluxo dessa noite é alegria. O fluxo do domingo passado foi correr. O fluxo dessa noite é se alegrar. É se alegrar. Só obedece o fluxo que ele está dizendo. Segue esse fluxo. É simples assim. Aí precisa acreditar. Precisa crer. E se crer, agir à altura, vai agir. Como é que eu me alegrando, rindo, vai pagar a conta? Pois é, bênção. Só vai saber se responder. Se não responder ao fluxo, não vai dormir hoje. Vai ter dificuldade, isso não é profetada não. É porque Deus quer te livrar de algo que estava programado hoje à noite para você. Você não ia dormir, você vai dormir. Você vai dormir. Você vai rir. Vai rir. Vai rir. Aleluias. E rir, sabe o que é? É se alegrar nele. Qual o fundamento de rir? A alegria do Senhor, se alegrando nele. Esse é o fundamento para rir. Que fundamento melhor que esse para rir, Damares? Você está esperando o quê? É tão simples quando a gente decide, quando a gente se inclina. Olha aqui. Os diáconos, vamos rir, os diáconos. Se vir com alegria, diácono. Vai segurar o povo com alegria, vai segurar rindo. Vamos aniversariando do dia. Esse é o fundamento. Agora é rir. É meu, porque tu és fiel. Senhor, fortaleceu Você já encontrou o fundamento para se alegrar? Então se alegre sobre esse fundamento que você tem, você recebeu. É verdadeiro, é verdadeiro. Não espera sentir vontade. Age em fé, meu irmão. Eu estou querendo te ajudar para você dar resposta de fé. Senhor, me fortaleça na tua alegria. Aleluia. Se alegre. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia.
fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo. Vamos juntos! Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo. Assim, Deus, ó. Deus está no seu trono, rindo do inimigo. E onde é que você está? Eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. E como você fica? Eu vivo rindo à toa e reinando em vida. Porque eu sei que nada vai tirar minha alegria. Tira o teu pé do chão e celebra. Senhor, me pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo. Deus está no seu trono, rindo do inimigo. Diga assim, eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida. Porque você sabe, porque eu sei que nada vai tirar. Se você sabe disso, celebre! Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé. Assim, ó. Eu vou rindo todo dia. 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 Declara isso. Eu vou rindo todo dia. 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 Todos juntos. Eu vou rindo